Hoje nós vamos descobrir como que o seu perfil DISC influencia o seu estilo de venda e como você pode adaptar-se para melhor atender e entender os seus clientes. A venda está presente em muitas áreas da nossa vida, e não apenas no sentido comercial, mas também para vender ideias, projetos ou até mesmo vender a nossa própria imagem para outros. É uma habilidade realmente crucial. E hoje nós vamos explorar como os diferentes estilos DISC se manifestam nesse processo de vendas. A essa altura do curso, eu espero que você realmente já tenha entendido que usar a teoria DISC a seu favor não é deixar de ser você, mas sim se relacionar melhor e vender melhor. É você também jogar as regras do jogo para ter sucesso e não ficar se lamentando porque não consegue um bom cargo ou não consegue gerenciar uma equipe de sucesso e ter mais vendas. Então, primeiro, vamos começar com o seguinte. Vamos analisar perfis de dominância para vendedores. Vendedores com esse perfil são mais diretos, são mais focados em resultados, realmente têm ótima performance, só que eles precisam ter cuidado para não pular etapas cruciais do funil de vendas, como construir o valor do serviço antes de falar somente sobre o preço. Lembre-se que valor é percebido de maneira diferente por cada cliente. Então vamos aqui falar um pouco sobre os fatores de risco conforme o perfil DISC, principalmente no D. Eu posso ter um vendedor com um perfil D? Claro que sim. A questão que tem que tomar cuidado aqui é que na ânsia por fechar uma venda e por ter resultados, esse perfil ele pode acabar pulando realmente esses processos no funil de vendas. Então, geralmente na venda você tem um processo de contatar o cliente, mostrar, falar sobre crédito, falar sobre o valor do serviço. Então, se você tem um vendedor D, ele pode ser um pouco ansioso. A pessoa, ela pergunta o preço e aí ele já, responde o preço e aí não mostrou o valor do serviço. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai achar caro, porque o que não tem valor é caro. Para quem não entendeu o valor, R$10 é caro. Então, o D ele pode pular essas etapas e aí é preciso ter atenção a essa questão. O D também ele tem facilidade de dizer ao invés de perguntar. E tem uma coisa na venda que nós sabemos que você precisa mais perguntar, mais ouvir do que falar. Agora vamos falar sobre o perfil da influência. São excelentes comunicadores, mas podem enfrentar desafios na organização e no acompanhamento do processo de vendas. Porque nesse processo é vital anotar informações importantes com quem a gente interage, essas interações com os clientes, para que elas não se percam. E aí o que acontece? O tipo I, ele é muito falante, são pessoas que gostam de se comunicar, a venda está no território deles, só que é o seguinte, na prática ele pode se esquecer de anotar as coisas. Então, conversa com a pessoa, olha, aqui liguei para o Arthur, conversei com o Arthur, e aí não anota que conversou com o Arthur em nenhum lugar. E daí daqui a pouco liga para novas pessoas e liga de novo para o Arthur. Fala as mesmas coisas. E aí já no final do dia não sabe para quem que ligou, não sabe qual que foi a informação que passou. Então o I tem essa dificuldade de organização. Ele realmente vai ter uma grande potência, um grande potencial em relação a explicar ideias, mas ele pode gerar esse estresse na equipe e até em vendas perdidas. Em seguinte, vamos falar sobre estabilidade. São vendedores muito metódicos, tranquilos, seguem o passo a passo com o processo, levam com muita atenção, só que eles podem se sentir desconfortáveis com mudanças, com a pressão. Então a chave aqui é a preparação para se adaptar a diferentes situações, mantendo sim a abordagem metódica, que é um ponto positivo do S. Por exemplo, vamos falar agora se você vai explicar um sistema, né? Se explica o sistema de vendas da empresa para o S, ele vai passo a passo explicar isso, ele vai conseguir transmitir a ideia para o cliente de uma forma muito correta, ele vai seguir esses passos, só que qual que é o ponto de atenção do S? Se ele pega um comprador que exerce muita pressão, ele vai se sentir um pouco retraído nessa questão de sair da zona do conforto. O S é um perfil que ele é excelente no pós-venda, ele tem muito cuidado ao cliente. E aí, por último, os perfis de conformidade. Eles são detalhistas, organizados, são mestres em explicar os aspectos do produto ou serviço, só que eles têm que ter muito cuidado para não sobrecarregar o cliente com excesso de informações. Porque o C é muito detalhista, ele sabe que ele é organizado. Então ele vai explicar todos os detalhes, detalhe por detalhe para o cliente, o produto, as condições, os prazos, e aí qual que é a questão dele? Ele pode provocar um excesso de informações e o cliente ficar chateado e ir embora, e acabar não fazendo a compra, ou até mesmo começar a criar objeções que nem havia na cabeça do cliente. Ok?
Cada estilo DISC tem suas forças, desafios e também potências em vendas. O importante é reconhecer o seu próprio estilo e aprender a adaptá-lo às necessidades e preferências do cliente. Assim você pode melhorar a sua comunicação, trabalhar seus pontos fortes com confiança e, em última análise, melhorar esses pontos que são pontos de observação. Lembre-se, a ferramenta DISC é muito poderosa para entender a si mesmo e aos outros. Use-a para aprimorar suas habilidades em vendas e criar relacionamentos mais significativos e produtivos com os seus clientes. Obrigado por participar desse curso e eu desejo muito sucesso a você nas suas vendas e nas suas interações futuras.